Salve, salve, galerinha! E aí, tranquilo em relação a todo o tema de IPO, oferta inicial de ações, o agente de subscrição que nós falamos, mercado primário e secundário? Acredito que sim, se não, volta no vídeo anterior, entenda bem esse processo, esse mapa aí de como é feito aí a abertura de capital de uma empresa, como é que ela abre capital na bolsa de valores, e aí continue aqui que agora a gente vai falar sobre análise de ações. Quando a gente falou na aula passada aí sobre mercado secundário, a gente falou que ali o dinheiro troca de mãos com a ideia de ter liquidez e lucratividade, certo? Eu comprei por X e eu quero vender por um valor a mais para uma outra pessoa. Como é que eu, na hora de comprar, vou saber se realmente essa empresa ainda vai se valorizar mais ou não? Esse processo aí todo, ele acontece, ele depende de análises, né? Não é simplesmente eu vou comprar aqui porque tá barato, eu vou comprar porque eu gosto dessa empresa. A gente falou lá sobre os vieses, né? Vieses comportamentais, as heurísticas que nós falamos aí no módulo 3. Se você não lembra, volta todo o módulo 3 ali, dá uma olhada novamente. Tem as formas que nós nos enganamos quando a gente vai falar em investimento. E para a gente não se enganar, é importante fazer análise de ações quando a gente olha aí para mercado secundário, pensando obviamente em lucratividade, porque com certeza você quer comprar barato e depois vender quando isso for mais caro, ter uma valorização nesse sentido. E quando nós falamos disso, a gente fala aí sobre a forma de analisar as ações. Existem duas fórmulas de analisar ações hoje em dia. Existe uma delas que é a análise fundamentalista e a outra que é a análise gráfica. Professor, já ouvi falar disso, mas eu não entendo direito. Fica tranquilo. A análise fundamentalista, ela vai se basear muito mais em dados, em fundamentos da empresa. Ela vai olhar para o futuro, né? Por exemplo, o patrimônio líquido, o lucro por ação, entre outros indicadores que existem aí quando a gente faz uma análise fundamentalista. Para isso, eu olho o balanço da empresa, eu olho o DRE e eu começo a olhar a dívida dessa empresa, o crescimento dela nos últimos anos, né, a rentabilidade que ela está dando, o lucro. Daqui a pouco eu enxergo que ela dá muito lucro, mas ela está sendo mal administrada. Então existem aí fundamentos que eu estou olhando aí para dados. Olhei balanço, olhei o lucro e eu imagino que essa empresa ela vem crescendo uma média de 20% ao ano. Então se ela continuar nessa forma, nessa atuação de crescimento, lá no futuro ela vai ter um valor de tanto, e esse valor aqui de ação, que hoje eu estou pagando R$15, lá na frente ela tem uma perspectiva aí, aumentando o seu lucro de chegar aí a 20, 30, 40, 50, 100, quanto for, tá? E é importante que quando a gente fala aí em crescimento em relação ao mercado de renda variável, ele não tem teto. Você pode aí comprar uma ação um dia por R$5, em algum momento ela está valendo aí 100, 200, 300. Normalmente existem alguns processos para que esse valor diminua e tenha maior liquidez. Lembrando, é mais fácil você desembolsar um valor menor para comprar um lote de ações do que você desembolsar um valor maior. Então, para dar mais liquidez, existem alguns outros processos que a gente fala sobre isso mais para frente, mas agora é você entender que a análise fundamentalista, ela vai pegar fundamentos, dados, estatísticas e olhar para isso e projetar quanto que isso ainda pode crescer no futuro, e automaticamente ela te dá um valor maior. Imaginemos isso de forma bem prática. Eu vou fazer uma análise fundamentalista de Ambev. Eu vou olhar o lucro que ela tem tido nos últimos anos, o crescimento, o percentual de market share que ela possui e a possibilidade de vender mais cervejas no Brasil, por exemplo. Existe a possibilidade de nós aumentarmos o consumo, a empresa ela ampliar o seu market share, e aí com isso mantendo essas mesmas margens de lucro que ela tem hoje, que está tudo demonstrado ali no DRE, no balanço dessa companhia, ela tem uma perspectiva aí de crescer ainda 20%, por exemplo. Então, automaticamente a empresa tem uma possibilidade de crescer muito mais. Se nós olharmos aí para diversas empresas nesse momento, aí eu falei meados de 2021, nós estamos aí, como eu já falei em outros momentos, em um boom de commodities, e as empresas de commodities tiveram uma valorização. Por quê? Porque o preço da commodity, o preço do minério, o preço do petróleo voltou a subir muito alto. Quando a gente fala de minério de ferro, por exemplo, ele chegou a ultrapassar os $250 a tonelada, praticamente aí dobrando algumas situações que nós tínhamos no passado. Então é muito importante ficar de olho nessa situação, e se no momento futuro
existe uma perspectiva de redução do consumo de minério de ferro, pode ser que essa empresa se desvalorize. Essa é a análise fundamentalista. Por outro lado, nós temos pessoas que se baseiam somente na análise gráfica. A análise gráfica, ela basicamente tem a ideia de movimento gráfico. Uma ação já está no preço justo do mercado. Sempre a ideia é que ela já está no preço justo. Lembra que nós falamos de oferta e demanda, então se eu tenho mais oferta do que demanda, eu vou ter um preço menor. Se eu tenho mais demanda do que oferta, o preço sobe, então isso sempre estaria ajustado, o próprio mercado faria esse ajuste. E aí a análise gráfica olha para o passado e analisa tendências. Então também trazendo de forma prática, ele olha sempre para o gráfico. Aqui nós vamos pegar a mesma ideia, ações de Ambev. Ela já subiu, já caiu, subiu novamente, caiu, aí ela teve momentos aqui de lateralização, subiu novamente, caiu, subiu, e aí ela teve uma forte queda e continuou nesse processo. A análise gráfica, ela determina o seguinte: esse aqui é o meu fundo e esse aqui é o meu topo. Topos e fundos, basicamente, é aquilo que nós olhamos aí quando a gente fala de análise gráfica. Essa empresa aqui, o nível mais baixo que ela já chegou foi esse, o nível mais alto foi esse. Então, a tendência é que ela dificilmente passe, ela tem que romper esse futuro, e aí nós olhamos também para essa tendência de gráfico. Aqui eu estou numa tendência de alta, as ações estão subindo. Aqui ela estava numa tendência de baixa, porque ela continuou caindo, e eu consigo olhar para esse movimento gráfico sempre olhando assim, se é o momento de comprar ou se é o momento de vender. Ela nunca passou desse fundo, então quando ela se aproximou aqui, talvez fosse um bom momento de comprar, o que muitos analistas gráficos iriam dizer, e agora ela pode entrar num movimento de alta novamente, e nesse movimento de alta, mesmo que ela tenha oscilações, ela tende a chegar muito próximo desse topo, ou até mesmo existe a possibilidade de passar, mas eu olho para esse movimento gráfico, e aí se ela está muito próximo do topo, ou ela vai romper, ou ela logo se aproxima de uma nova queda. Basicamente, esses são os dois movimentos, as duas formas de você analisar as ações, e todo mundo fica muito de olho nas duas formas, principalmente porque você pode utilizar ambas aí para escolher o seu portfólio. Uma delas, a ação fundamentalista, olhando para o passado, né, os números dessa empresa e projetando o futuro dela, e olhando a questão gráfica para ver se é um bom momento aí para comprar, se ela está numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. E sempre lembrando, quando a gente fala do mercado de ações, nós operamos aí basicamente em mercado secundário, a compra e venda, o dinheiro só troca de mãos, então eu quero comprar quando ela está baixa e vender quando ela está alta. Como é que eu consigo descobrir isso? Se você olhar aí para as duas, principalmente olhando para análise gráfica, você muitas vezes consegue ter essa leitura também. Cada um escolhe a sua. Eu acho que as duas são importantes, mas aí cabe a você também fazer as suas escolhas, mas mais importante, você precisa entender como é que é a análise fundamentalista e como é que é a análise gráfica. Entendeu isso? Prova de CPA 20 garantida aí para você, a sua certificação no mercado financeiro. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.